Fala pessoal, meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal IMTTRB, Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. No vídeo de hoje, iremos analisar criticamente uma das matrizes mais influentes das filosofias utópicas da história do Ocidente, o pensamento de Joaquim de Fiore, e como seus pressupostos reaparecem, ainda que reformulados em propostas contemporâneas, como as defendidas pelo IMUB. Joaquim de Fiore ficou conhecido por sua interpretação tripartida da história: a era do Pai, a era do Filho e a futura era do Espírito. Uma leitura que desloca o eixo da história da obra consumada de Cristo para uma expectativa progressiva de superação da ordem presente por meio de uma nova consciência espiritual. Essa visão não apenas rompe com a escatologia bíblica, mas inaugura um modelo de história movido por símbolos, estágios místicos e expectativas utópicas, que mais tarde influenciaria movimentos espiritualistas, revolucionários e projetos civilizacionais pseudo-redentores. Neste vídeo, demonstraremos que esse tipo de teologia da história não é neutro nem meramente especulativo. Ao prometer uma nova era superior à ordem estabelecida por Cristo, ela acaba transformando a própria história em instrumento de salvação, substituindo o reino de Deus por um processo histórico idealizado. Quando essa lógica reaparece em discursos contemporâneos que exaltam imaginários simbólicos, culturas místicas e leituras providencialistas não normativas, como no caso do IMUB, estamos diante de uma reedição do mesmo erro fundamental: a troca do governo presente de Cristo por uma utopia histórica de caráter messiânico. A partir de uma perspectiva reformada teonômica, afirmaremos que a história não caminha rumo a uma nova revelação ou a uma era espiritual superior, mas se desenvolve sob o governo já estabelecido de Cristo, que reina agora por meio da palavra lei de Deus. Toda tentativa de reinterpretar a história fora desse fundamento resulta não em esperança cristã, mas em idolatria histórica. Este vídeo, portanto, não é apenas uma crítica histórica, mas um chamado ao discernimento teológico. Quando a utopia substitui a lei de Deus, o resultado inevitável é a idolatria, ainda que revestida de linguagem cristã, cultural ou simbólica. Primeiro ponto: Joaquim de Fiore e a subversão da história redentiva. Joaquim de Fiore desenvolveu uma teologia da história profundamente marcada por um esquema tripartido e progressivo, no qual a história da redenção é dividida em três grandes eras: a era do Pai, correspondente ao Antigo Testamento; a era do Filho, identificada com o período da Igreja; e uma futura era do Espírito, que representaria um estágio superior da história, caracterizado por maior liberdade espiritual, superação das estruturas institucionais e uma nova forma de consciência religiosa. O pressuposto fundamental dessa leitura é a ideia de que a obra de Cristo e o período da Igreja não representam o ápice da história redentiva, mas apenas uma etapa intermediária rumo a algo mais elevado. Assim, a revelação deixa de ser vista como completa e suficiente em Cristo e passa a ser entendida como progressiva no sentido ontológico. Isto é, como se Deus,
ainda estivesse conduzindo a história a um nível espiritual superior, ao já inaugurado pela encarnação, morte, ressurreição e reinado de Cristo. Essa concepção rompe com o padrão bíblico da história da redenção. Na Escritura, Cristo não inaugura uma fase transitória, mas o cumprimento definitivo das promessas do Antigo Testamento. Não há expectativa de uma nova era espiritual que substitua o governo do Filho, pois o próprio Cristo afirma que toda autoridade no céu e na terra já lhe foi dada. A história, portanto, não caminha em direção a uma nova revelação ou a um estágio espiritual superior, mas se desenrola sob o senhorio já estabelecido de Cristo. Além disso, a teologia da história de Joaquim de Fiore desloca o centro da ação divina da palavra objetiva para o simbolismo histórico. A leitura das escrituras e da história passa a ser mediada por arquétipos, números, paralelos místicos e interpretações alegóricas que transcendem o texto bíblico. Com isso, a história deixa de ser interpretada a partir da lei e do evangelho e passa a ser lida como um grande drama simbólico em constante superação. O resultado inevitável desse modelo é a abertura para o utopismo histórico. Se existe uma era futura mais espiritual e mais livre do que a atual, então a ordem presente, incluindo doutrina, lei, instituições e autoridade, torna-se provisória e descartável. Esse é o ponto em que a teologia de Joaquim de Fiore deixa de ser apenas um erro e heresia escatológica e passa a se tornar uma semente de instabilidade teológica, cultural e civilizacional. Esse esquema fioriano, ainda que condenado formalmente pela Igreja medieval, continuou a reaparecer ao longo da história em movimentos espiritualistas, revolucionários e místicos. E é justamente essa estrutura de pensamento, mais do que citações diretas, que ressurgirá de forma adaptada em propostas contemporâneas que reinterpretam a história a partir de símbolos, culturas e expectativas utópicas, como veremos ao analisar o IMUB. Segundo ponto, da lei de Deus ao processo histórico. Quando a história substitui a revelação. A teologia da história, proposta por Joaquim de Fiore, não permanece restrita ao campo da escatologia especulativa. Ela produz efeitos diretos sobre a compreensão da lei, da autoridade e da ordem moral. Ao conceber a história como uma sucessão de eras espiritualmente progressivas, Fiore introduz a ideia de que os mandamentos, as estruturas normativas e a própria autoridade divina possuem um caráter provisório, condicionado ao estágio histórico em que a humanidade se encontra. Nesse modelo, a lei de Deus deixa de ser o padrão permanente de justiça para se tornar um instrumento pedagógico temporário, válido apenas para uma fase anterior da história. À medida que a humanidade avançaria rumo à chamada Era do Espírito, a obediência objetiva à lei seria substituída por uma espiritualidade interiorizada, simbólica e supostamente mais elevada. A consequência direta é a dissolução da normatividade divina em favor de processos históricos e experiências espirituais. Esse deslocamento da autoridade é fundamental. A revelação deixa de ser o critério que julga a história, e a história passa a ser o critério que reinterpreta a revelação. A verdade já não é medida pela conformidade com a palavra de Deus,
mas pela adequação a um suposto movimento providencial da história. A lei da aliança bíblica, ou revelada no Pentateuco, nesse contexto, torna-se um obstáculo a ser superado em nome de uma nova etapa espiritual. É justamente aqui que nasce o utopismo teológico. Ao projetar para o futuro uma era de plenitude espiritual, a história é investida de um papel redentor. A salvação deixa de ser obra exclusiva de Cristo e passa a ser mediada por processos históricos, culturais e simbólicos. O reino de Deus é reinterpretado como um ideal a ser alcançado pelo desenvolvimento da consciência humana, e não como o governo presente de Cristo, exercido por meio da sua palavra lei. Esse padrão se repete com variações ao longo da história. Movimentos milenaristas, espiritualismos, filosofias do progresso e projetos civilizacionais utópicos compartilham a mesma estrutura fioriana. E é exatamente esse esquema que reaparece em discursos contemporâneos que exaltam culturas simbólicas, imaginários coletivos e processos históricos como veículos de sentido e redenção. Quando a cultura, a tradição oral ou o simbolismo histórico assumem a função de revelar o sentido da história, a lei de Deus é relegada a segundo plano. Ela deixa de ser o critério absoluto de justiça e passa a ser relativizada em nome de narrativas culturais e expectativas utópicas. Esse movimento não representa um avanço espiritual, mas uma substituição prática do governo de Cristo por um messianismo histórico disfarçado. O terceiro ponto, o IMUB é a reedição contemporânea do utopismo místico providencialista. O mesmo padrão inaugurado por Joaquim de Fiore, História como Revelação, símbolo como autoridade e utopia como horizonte, reaparece de forma clara e consistente no pensamento promovido pelo IMUB, Instituto Mucarage Brasilã, do senhor Loriel Rocha. Ainda que não haja uma reprodução literal do esquema fioriano das três eras, a estrutura conceitual permanece essencialmente a mesma. A história deixa de ser o campo do governo normativo de Cristo para se tornar um espaço simbólico no qual sentidos ocultos, arquétipos culturais e processos providenciais não normativos passam a desempenhar um papel interpretativo central. No discurso do IMUB, a cultura simbólica, a tradição oral e o imaginário coletivo não são tratados apenas como objetos de estudo histórico ou antropológico, mas como chaves hermenêuticas privilegiadas para compreender a história e a identidade dos povos. Símbolos, mitos, narrativas e memórias culturais são investidos de uma autoridade interpretativa que rivaliza e, frequentemente, substitui a autoridade da revelação bíblica objetiva. Assim como em Joaquim de Fiore, a Escritura e a lei de Deus deixam de funcionar como critério final de julgamento da história. Esse modelo confere à história um caráter pseudo-revelacional. O sentido dos acontecimentos não é determinado primordialmente pela palavra de Deus, mas pela leitura simbólica de processos culturais e civilizacionais. A providência divina é reinterpretada não como o governo legal e moral de Deus sobre os homens, mas como um fluxo histórico carregado de significados místicos, acessíveis apenas àqueles que dominam a linguagem do símbolo e da tradição oral. Além disso, o pensamento do IMUB, Instituto Mucarage Brasilã,
manifesta uma expectativa utópica implícita. Ao enfatizar ciclos históricos, renascimentos culturais e horizontes civilizacionais futuros, cria-se a ideia de que a história caminha rumo a uma síntese superior, na qual conflitos normativos seriam superados por uma consciência simbólica mais elevada. Esse horizonte não é definido pela obediência à lei de Deus, mas pela harmonização de tradições, símbolos e imaginários culturais. Exatamente o tipo de esperança histórica que caracteriza o legado ioriano. Do ponto de vista teonômico, esse deslocamento é gravíssimo. Quando o símbolo assume o lugar da lei e o processo histórico assume o lugar da revelação, o resultado não é uma leitura mais profunda da realidade, mas a substituição do senhorio de Cristo por uma forma sofisticada de misticismo civilizacional. A história passa a ser interpretada de baixo para cima, a partir da cultura, e não de cima para baixo, a partir da palavra de Deus. Assim, o IMUB não representa uma alternativa cristã à modernidade secular, mas uma reedição pós-moderna de um erro antigo, a tentativa de encontrar redenção, sentido e esperança última na própria história. Essa continuidade estrutural com Joaquim de Fiore evidencia que, apesar da linguagem cultural e erudita, o núcleo do projeto permanece o mesmo: utopia no lugar do reino, símbolo no lugar da lei e história no lugar da revelação. Quarto ponto: a teologia bíblica da história. Cristo reina agora e a lei governa a história. Em contraste absoluto com a teologia utópica de Joaquim de Fiore e com suas reedições contemporâneas, a Escritura apresenta uma teologia da história clara, objetiva e profundamente normativa. A história não é um processo de revelação progressiva que caminha rumo a uma era espiritual superior, nem um palco simbólico governado por arquétipos culturais. A história é o campo do governo presente de Cristo. Salmo 2, Mateus 28, 18, Atos 2, 33 a 36, Apocalipse 11, 15, 19, 15, que reina agora à direita do Pai e exerce sua autoridade por meio da sua palavra lei. A Bíblia afirma que a obra redentiva de Cristo é completa, suficiente e definitiva. Não há expectativa de uma nova era que suplante o reino já inaugurado, nem de uma revelação futura que relativize a palavra de Deus. O reino de Deus não é um ideal utópico projetado para o fim da história, mas uma realidade histórica que se manifesta progressivamente por meio da submissão das nações à lei do Senhor. Isaías 2, 2 a 4, Mateus 28, 19 a 20. A história avança não por superação da normatividade divina, mas por sua aplicação cada vez mais abrangente. Nessa perspectiva, a lei de Deus não é um resquício de um estágio inferior da espiritualidade humana, mas o padrão permanente e único de justiça pelo qual Deus governa indivíduos, povos e civilizações. A história é julgada pela lei bíblica, e não o contrário. Símbolos, tradições culturais e narrativas históricas possuem valor apenas na medida em que se conformam à revelação objetiva das Escrituras. Fora desse critério, tornam-se instrumentos de confusão, idolatria e rebelião. A teologia bíblica da história também rejeita o misticismo como chave interpretativa. Deus governa a história de forma pública, inteligível e moralmente responsável.
Seu agir não depende de códigos ocultos, ciclos esotéricos ou leituras simbólicas arbitrárias, mas se revela de maneira clara nas Escrituras e se manifesta concretamente por meio de bênçãos e sanções pactuais. Deuteronômio 28. Onde a lei é obedecida, há ordem, justiça e vida. Onde é rejeitada, há desintegração, juízo e morte. Portanto, a esperança cristã não repousa em utopias históricas, renascimentos simbólicos ou sínteses culturais futuras, mas no senhorio já estabelecido de Cristo sobre todas as coisas. A verdadeira teologia da história não conduz à idolatria do processo histórico, mas à submissão da história ao governo soberano do Rei dos Reis, que reina agora e cujo domínio se estende sobre toda a terra. Para concluir, da utopia à idolatria, a urgência de retornar à teologia bíblica da história. Ao longo deste vídeo, vimos que a teologia da história de Joaquim de Fiore não foi um desvio isolado da Idade Média, mas a matriz de um padrão recorrente de pensamento pagão que atravessa os séculos e ressurge em leituras místico-providencialistas contemporâneas, como as promovidas pelo IMUB. Em todos esses casos, o erro fundamental é o mesmo: a substituição do governo presente de Cristo por uma expectativa utópica, simbólica ou histórica que promete uma redenção futura fora da lei de Deus. Quando a história é transformada em revelação, o símbolo em autoridade e a utopia em horizonte, a consequência inevitável é a idolatria. A idolatria da história, da cultura e do processo civilizacional. O que se apresenta com profundidade espiritual ou sofisticação cultural nada mais é do que uma recusa em se submeter à revelação objetiva, suficiente e definitiva que Deus já concedeu em Cristo e nas Escrituras. A teologia bíblica da história afirma, em contraste, que Cristo reina agora. Seu reino não aguarda uma nova era espiritual, nem depende de sínteses culturais futuras ou de imaginários simbólicos. Ele governa por meio da sua palavra-lei, julgando povos e nações no curso da história, concedendo bênçãos e sanções conforme a obediência ou a rebelião. A história não salva, ela é julgada. A cultura não redime, ela é reformada ou condenada. O símbolo não revela, ele é avaliado à luz da lei de Deus. Por isso, a urgência do nosso tempo não é descobrir novos sentidos ocultos da história, nem resgatar utopias travestidas de cristianismo, mas retornar à teologia bíblica da história, firmada no senhorio absoluto de Cristo e na normatividade permanente da lei de Deus revelada por meio da aliança bíblica. Somente essa visão preserva a verdade, sustenta a responsabilidade moral e oferece uma esperança real para indivíduos, igrejas e civilizações. Onde a lei de Deus é rejeitada, a história se converte em palco de idolatria. Onde a lei de Deus é restaurada, a história se torna instrumento do reino. E diante dessa realidade, não há neutralidade possível. Ou a história se curva diante do rei, ou será julgada por ele. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por ter acompanhado este vídeo até aqui no final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no canal IMTTRP.